No Brasil eu já sofri preconceito até por ser farofeiro. No Canadá você pode ali sentar de terno e gravata na escada do lado de fora e comer a sua marmita, ou comê-la no metrô. Agora, vai fazer isso em São Paulo, como eu já fiz, e os olhares que eu recebi eram mais ou menos assim, ó. As pessoas olhavam pra mim como se eu fosse um animal comendo ração, o que não aconteceu no Canadá e nem na Austrália. E aí, você quer sair do Brasil? É, mas você sempre será um estrangeiro. O que tem de errado com essa frase? Resposta: muita coisa. Às vezes, o seu sonho de morar no exterior é interrompido ou dificultado devido a burocracias do visto. Você adoraria continuar nos Estados Unidos ou trabalhar na sua área no Canadá, mas você não pode devido a restrições do seu visto. E nesse caso, você tem todo o meu apoio e a minha simpatia também. Há, no entanto, pessoas que não têm essas dificuldades. Há pessoas que têm o visto de trabalho, ou têm o visto permanente, ou até a cidadania do país em questão, e mesmo assim a vida delas nesse país escolhido não vai tão pra frente quanto poderia, não devido a burocracias e problemas externos do governo, mas sim devido a burocracias e problemas internos que ela criou na cabeça dela. E quantas vezes você já não ouviu pessoas dizendo a seguinte frase: você sempre será um estrangeiro? Eu ouço isso direto e também recebo comentários assim o tempo todo. Por mais que você aprenda o idioma fluentemente, por mais que você conheça a cultura do país, você continuará sendo estrangeiro. Mesmo após obter a cidadania do país e ter morado lá por 30 ou 50 anos, você sempre será um estrangeiro. Essa frase tem duas interpretações. Uma é neutra e a outra é bem negativa. A interpretação neutra é o seguinte: a sua certidão de nascimento de fato nunca vai mudar. Você pode obter 2 ou 3 cidadanias, pode morar 50 anos em um país e ainda vai continuar constando na sua certidão de nascimento que você nasceu no Brasil, ou no Canadá, ou na Austrália, e isso de fato não vai mudar. Agora, a segunda interpretação, além de falsa, é bem perigosa, porque ela passa a ideia de que você sempre estará em desvantagem e você sempre será inferior por ser estrangeiro. Em outras palavras, essas pessoas veem o fato de ser estrangeiro como sinônimo de inferioridade inata e imutável. É, mas será que é isso mesmo? Eu vou citar um exemplo famoso aqui, o Arnold Schwarzenegger. Um cara que nasceu na Áustria, e aí ele foi para os Estados Unidos e se integrou na cultura e aprendeu a língua bem o bastante para se tornar um empresário de sucesso e também, claro, como vocês sabem, um ator de sucesso. E não para por aí a história dele, porque depois ele também se tornou governador da Califórnia. E aí depois de todo esse sucesso, alguém poderia chegar para o Arnold Schwarzenegger e dizer o seguinte: é, mas você continua sendo um estrangeiro, porque aqui na sua certidão de nascimento, ó, consta que você nasceu na Áustria e que a sua primeira língua não é o inglês, é o alemão. E aí eu me pergunto, e eu acho que o Arnold Schwarzenegger faria a mesma pergunta: e daí? Muitas pessoas acreditam nessa presunção de inferioridade inata, perpétua e imutável, incluindo pessoas que eu conheço, amigos, parentes inscritos aqui do canal. Então, portanto, eu quero falar aqui, apresentar a minha opinião da forma mais amigável possível. Além de ser um pensamento equivocado ou uma falácia, acreditar nisso pode prejudicar muito a sua estada, a sua experiência, a sua vida no exterior, mesmo quando você tem diversas outras vantagens a seu favor. Então, quando alguém diz pra mim essa coisa de que você sempre será um estrangeiro, pra mim isso é a mesma coisa que dizer pra alguém, dizer pra mim, por exemplo, você sempre será um homem. Ou dizer a outra pessoa, você sempre será uma mulher, você sempre será negro, você sempre será branco, sempre será japonês, que seja. São características de nascença imutáveis e que não quer dizer nada e que não define o seu caráter e muito menos as suas chances de sucesso ou fracasso num país estrangeiro. De fato, muitas vezes, ser estrangeiro pode ser uma vantagem. Para começo de conversa, você fala 2 línguas, você tem outras percepções culturais. Aqui no meu vídeo, onde eu falei por que eu saí da Austrália para vir aqui para a Europa trabalhar online como eu faço hoje, eu falei dessa história, que quando eu estava lá naquela vida de escritório, lá na Austrália, tentando mudar, a minha percepção de estrangeiro, uma pessoa que já falava 2 línguas e também o básico de outra língua, né, o japonês, eu já tinha visitado outros países, já tinha morado no Canadá, eu já tinha novas percepções ali. Eu conseguia ver coisas e possibilidades que muitas vezes
eu digo respeitosamente, mas os meus amigos australianos, alguns que nunca tinham nem saído da cidade, eles não viam e não conheciam, e é até difícil explicar para eles, porque eles não entendiam, eles não conseguiam pensar nesse nível. Eu digo isso, gente, humildemente, mas quando eu falava com outros brasileiros que já tinham saído do Brasil, tinham aprendido outras línguas, que já estavam assim no mundo de empreender, que fosse em grande escala ou pequena escala, essas pessoas me entendiam assim rapidamente. Então parem de colocar o gringo num pedestal e achar que você ter uma cidadania do país, ou você ser um cidadão nato, isso faz de você um ser humano superior e se colocar para baixo, achando que ser um estrangeiro, como eu disse, é uma coisa assim, uma inabilidade, uma inferioridade inata e imutável. Gente, isso é balela. E agora eu vou dar alguns exemplos de como que o seu progresso como ser humano pode ser prejudicado por essa presunção de inferioridade inata. Primeiro, isso vai dificultar a sua imersão na cultura e também no idioma do país. Eu já vi casos mais ou menos assim, né? Um brasileiro está lá na Austrália ou no Canadá e ele tenta se aprofundar na cultura local, no conhecimento do idioma, e aí chega outro estrangeiro ou outro brasileiro, né? E diz a ele, cara, mas não adianta, você nunca vai entender 100% da cultura, você nunca vai falar 100% do idioma perfeitamente, você sempre será um estrangeiro. E a pessoa que apresenta esse argumento falacioso, ela está muito equivocada quanto ao que diz respeito a se aprofundar na cultura e no idioma. Por exemplo, quando antropólogos vão lá para o Amazonas estudar os índios, como eles vivem, eles não estão tentando se tornar índios, eles querem entender como que essa cultura funciona, como que eles vivem. E a mesma coisa para a pessoa que vive no país, ela quer ter um entendimento maior da cultura e do idioma para que ela consiga prosperar nessa nova sociedade, sendo um estrangeiro, o que, como eu já disse, ser estrangeiro é uma coisa neutra. Se essa questão neutra vai se tornar uma coisa boa ou uma coisa ruim, depende de você. Outra coisa, esse pensamento também, essa crença limitadora, esse pensamento falacioso, escolha o nome que você achar melhor, mas isso acaba limitando também o seu progresso profissional e interpessoal, que estão relacionados. Mas que papo é esse de progresso interpessoal? Eu de vez em quando solto umas palavras aí que eu tenho que traduzir até pra mim. Mas eu quero dizer basicamente os seus relacionamentos, né? Relacionamentos interpessoais com outras pessoas. Seja amizades ou, no caso de pessoas solteiras, arrumar uma namorada, um namorado, talvez até formar uma família nesse país onde você vai ficar décadas da sua vida. Aí eu pergunto, como que você vai fazer amigos, como que você vai criar relacionamentos se você já se acha inferior? Quem é que quer ser amigo de uma pessoa que se acha inferior? Talvez você até faça amizades, mas talvez não as amizades que você gostaria. Afinal, você já se acha inferior. E isso pode também dificultar o seu progresso profissional diretamente e indiretamente. Eu citei o exemplo de pessoas que querem progredir, querem morar nos Estados Unidos ou no Canadá ou na Austrália, mas que tem a burocracia do visto, é um problema externo. Mas o exemplo que eu dou aqui é um problema interno. Eu estou falando de pessoas que têm visto de trabalho, têm visto permanente, têm cidadania, mas que mesmo assim elas estão com aquela mentalidade de que eu sou estrangeiro, logo eu sou inferior. Ok, para ser justo, algumas pessoas podem passar por um desafio, uma burocracia de ter que validar o seu diploma num país estrangeiro, que é uma burocracia que seria enfrentada também por um americano ou um canadense tentando trabalhar no Brasil, e que também é enfrentado por um alemão ou um australiano que vai querer trabalhar nos Estados Unidos. Então sim, é um desafio, mas essa é uma desvantagem para todos os estrangeiros. Mas muitas vezes a pessoa busca um emprego no país e, assim como muitos outros cidadãos locais, ela é rejeitada para aquela vaga ou para muitas outras vagas, como acontece com cidadãos locais. E aí a pessoa começa a levar para o lado pessoal e pensar, aconteceu comigo porque eu sou estrangeiro. Mas muitas vezes não é esse o caso. E pensar desse jeito acaba impedindo que a pessoa veja o real problema, que ela não tinha a habilidade, os requerimentos necessários, e acaba impedindo que ela tome a ação necessária para lidar com isso, que é o quê? É você buscar progredir e crescer e adquirir as habilidades que tornariam você uma pessoa mais empregável, sendo estrangeiro ou cidadão local. E aí vem a perigosíssima e subestimada questão da mentalidade de vítima. A pessoa tenta explicar os fracassos dela com esse fato, essa falácia de que eu sou estrangeiro, logo eu sou inferior. É por isso que não deu certo, é por isso que eu fracassei, é por isso que eu levei um fora, é por isso que aconteceu aquilo. E isso acaba servindo como desculpa e, como eu disse, impede que ela tome a ação necessária para resolver essa questão, resolver o real problema por trás disso.
e ao mesmo tempo acaba se tornando uma desculpa que ela vai usar para outras coisas também. Ah, Rafael, mas você não entende, há muito preconceito nos Estados Unidos e na Austrália e no Canadá também, há muito preconceito nesses países. E a minha resposta para isso é, de fato, há preconceito no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos e em diversos outros países. Há preconceito no mundo inteiro e eu iria além e diria que no Canadá há preconceito com os próprios canadenses. Nos Estados Unidos há preconceito com americanos. Há diversos americanos ali sofrendo preconceito por diversas coisas, em diversas situações. Então, ali você que é estrangeiro, você não é inferior, mas ao mesmo tempo você também não é superior. E assim como cidadãos locais, você está sujeito às imperfeições do país. E indo um pouco mais além, pense no quanto de preconceito que tem no Brasil. Dos 4 países onde eu morei, Portugal, Canadá, Austrália e Brasil, o Brasil é de longe o país onde eu mais tive problemas com preconceito por diversos motivos banais, os quais eu não tive que enfrentar e sofrer tais preconceitos nesses outros países que eu mencionei. E algumas pessoas poderiam perguntar, Rafael, me fala um país no mundo onde o preconceito, xenofobia e racismo é zero, porque eu quero ir morar lá. Um momentinho, deixa eu pensar. Olha, o único lugar que eu encontrei aqui onde não há preconceito, nem racismo, nem xenofobia, onde essas coisas estão assim no nível zero, são lugares não habitados por seres humanos. Alguns lugares muito legais na Antártida, tem algumas ilhas inabitadas no Oceano Pacífico também que você pode considerar. Você já assistiu aquele filme Náufrago, onde o personagem do Tom Hanks fica ali 3 ou 4 anos numa ilha deserta, onde ele é o único ser humano? Então, nesse tempo ele não sofreu preconceito, nem xenofobia, nem nada desses problemas. Você poderia considerar um lugar assim. Mas papo sério, não existe lugar no mundo onde racismo, xenofobia, preconceito chega a zero. Ahá, eu sabia, então é tudo a mesma coisa, então eu vou ficar no Brasil, que é o melhor país do mundo. Não é bem assim não, porque 5% comparado com 20%, 30% comparado com 99%, a diferença é absurda. E para isso eu vou usar aqui a moeda do país onde eu estou, na Polônia, para comparar. Aqui nós temos 1 centavo na moeda local e aqui nós temos 2 zlotys. É dinheiro, é tudo dinheiro, só que a diferença é de 200 vezes. Então, não é a mesma coisa. Não adianta você dizer, é dinheiro, é tudo a mesma coisa. Não é. Então o que eu posso fazer é indicar a você lugares onde as chances de você sofrer com esses problemas de racismo, xenofobia, preconceito são mínimas, embora ainda existentes. Eu sei que existe preconceito no mundo, só que existe também a mentalidade de vítima. E para que nós conseguimos combater o preconceito que de fato existe no mundo ainda, não só no Brasil, mas também em outros países, o que nós precisamos fazer é despertar consciência. O que eu digo é que muitas pessoas, elas são preconceituosas ou chegam até a ser racistas. Muitas vezes isso é devido ao fato de que a consciência dela ainda não foi despertada para outras realidades, outras culturas. E a questão do preconceito é muito maior entre pessoas menos instruídas. Mas eu tenho um professor PhD, gênio, poliglota, e ele é um cara preconceituoso. Ok, essas pessoas existem, não estou dizendo que não existem intelectuais com esses problemas. Existem muitos, alguns até na política. Mas o que eu estou dizendo é que isso é menor, a questão do preconceito, xenofobia e racismo é menor entre pessoas mais instruídas. E quando eu falo instrução aqui, eu não estou necessariamente me referindo à instrução formal que você adquire numa instituição de ensino superior ou não. É mais assim, a instrução de vida. Se você viaja e vai para um lugar e vê uma cultura diferente, com costumes diferentes, você já está se instruindo e despertando a sua consciência. Muitas vezes até mais do que você conseguiria fazer num ambiente universitário. Há 2 coisas que eu tento combater aqui nesse canal. Eu não seria bem combater, seria despertar a consciência para que essas coisas desapareçam da vida das pessoas. Essas coisas são preconceitos e também mentalidade de vítima. A questão do preconceito, a minha maneira de tentar resolver isso é com os meus vídeos onde eu desperto consciência sobre novos conceitos, novas ideias,
novos países com culturas diferentes. Eu acho que isso ajuda a pessoa que tinha o preconceito a talvez deixar de lado esse preconceito. E aí tem a questão da mentalidade de vítima. É um problema menor que o preconceito que existe no mundo, mas ainda assim é um problema que acaba aí atrasando a vida de muita gente. E como que você resolve isso? Pensamento crítico é uma das coisas que eu uso. Aqui nesse vídeo, por exemplo, apresentei novas ideias, analisei o pensamento um pouco mais a fundo, vi que ele tem duas partes ali, uma parte é neutra, outra parte é negativa. E quando você fala em pensar criticamente, muitas pessoas já pensam, isso aí é coisa de nerd, isso aí é coisa de intelectual, isso aí não vai trazer nada para minha vida. Mas na verdade não é isso. Pensar criticamente pode te ajudar a eliminar preconceitos, isso pode te ajudar até mesmo a economizar dinheiro. Você quer saber como? Eu tenho aqui uma lista de vídeos aqui no canal onde eu falo sobre as aplicações práticas do pensamento crítico na sua vida. Bem, eu falei bastante sobre despertar consciência, que é o que eu gosto de fazer aqui nesse canal. No momento desse vídeo eu estou na Polônia, semana que vem eu estarei na Estônia e eu vou falar sobre esses dois países aqui no canal, principalmente sobre a Estônia, que é um país com o qual o Brasil tem muito a aprender. Então se você quer saber mais sobre esses países, sobre os quais eu vou falar em breve, é só você se inscrever aqui no canal e também acionar as notificações. Assim, o minuto que eu colocar o vídeo no ar, você vai ser notificado. E se você é novo aqui no canal, já aproveita para dar uma olhada nos outros vídeos que eu tenho aqui sobre temas relacionados com esse aqui, sobre viagens, sobre a Holanda, sobre Dubai, sobre a Austrália, sobre vários lugares e várias ideias. Quando o vídeo sobre a Polônia e sobre a Estônia ficarem prontos, eles aparecerão aqui. Por enquanto, vocês podem clicar aqui para ver esses outros dois vídeos relacionados a esse tema. Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.